Irmãos, hoje eu vou falar de um assunto que talvez a minha maior luta, que é a questão de orgulho, né? Então, que nós possamos aprender como lidar com isso, como nos aproximar de Deus, como nos fortalecermos em Deus. Hoje o tema é checkmate, quando o orgulho se rende. Eu estou descobrindo entre nós quem sabe jogar xadrez, porque é um dos meus passatempos favoritos. Então, se você me conhece, você sabe que eu gosto de conversar, converso pra caramba, gosto muito. Se for preciso, fico conversando o dia inteiro. O xadrez é uma maneira de ficar quieto, né, cara? Então, se você quer me ver quieto, me convida para jogar xadrez. Vai dar tudo certo, nós vamos passar ótimos tempos. Checkmate. Vamos orar. Meu Pai querido, que bênção poder participar desse culto. Por favor, usa a minha vida, Pai, para falar desse assunto tão importante. Que o Senhor possa transmitir os seus ensinamentos, teu Espírito toque cada um de nós nas áreas que precisamos depender mais do Senhor, possamos crescer em convicção, em fé, em alegria. Estava pensando agora que o Pedro estava falando duas vezes no versículo 7 de Isaías 53, fala que Jesus não abriu a boca. É tão comum para mim querer abrir a boca, querer falar, querer expressar às vezes tantas coisas, e às vezes é necessário, porém, olhando o exemplo de Jesus, isso me deixa muito pensativo. O Senhor me ajude a estar quebrantado na sua presença, ajude cada um a estar humilde, sempre querendo buscar a tua face. Pai, muito obrigado, que o Senhor possa trazer crescimento para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Checkmate. O que é checkmate, André? Mostra para a gente aí, fazendo favor, rapaz. Olha, já tem a foto. Olha o checkmate. Para você que nunca jogou xadrez, hoje é sua primeira aula aqui. Então, olha lá. É o ataque decisivo ao rei. O rei é a peça mais importante do jogo de xadrez, em que não há qualquer possibilidade de fuga ou defesa. Isso implica o término da partida, com a consequente derrota do jogador atacado. Para você que joga xadrez, você sabe quando você toma um checkmate, é uma sensação, agora não tem mais o que fazer. Agora é o momento de abaixar a orelha, não tem como lutar mais, não tem para onde fugir mais, e só resta um caminho agora: se render e apertar a mão do vencedor e ficar humilde, né? Como professor de educação física, na primeira escola que eu consegui dar aula aqui em Sorocaba, eu herdei uma equipe de xadrez de uma professora excelente e dei continuidade ao trabalho dela. Mas tinha dois alunos ali, apesar de eu jogar desde criança xadrez, eu tive dois alunos que eu nunca consegui vencê-los, nunca. Alexandre e Daniel. Alexandre e Daniel. Hoje, um deles tem 28 anos já, o outro tem 29. Na época, eles tinham 15, 16 anos. E como era especial jogar com eles. Eu me desafiava, eu dava tudo, mas não conseguia. Eles já tinham tido treinos com um técnico aqui da equipe de Sorocaba também. Então, eles tinham um grau superior. E mesmo assim, eles eram humildes e gostavam do jeito que eu conduzia os treinamentos e tudo, mas isso é uma outra história. Vamos em frente. O que é orgulho? Orgulho é um dos pecados originais cometido pelos seres humanos. Teve sua origem em Lúcifer e passou para nós. Pense bem. A origem do pecado veio do diabo, de querer ser igual a Deus. Quando em Gênesis 3, versículo 3, Satanás fala assim, ó, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão,
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Nossa, quando a mulher ouviu isso, nossa, serão como Deus. Puxa, eu quero isso. Eu quero ser como Deus. Eu quero. Ela nem pestanejou, já comeu a fruta e levou para o homem. E o homem, todo espiritual, comeu também a fruta e ambos se deliciaram no orgulho e na cobiça, vendo acolher as consequências posteriormente do seu pecado. Então, o orgulho está presente desde o primeiro pecado. Desde o primeiro pecado. Alguns falam que é o primeiro. Não sei se é o primeiro ou é o conjunto dos pecados, porém, ele estava lá. E o orgulho é aquela sensação de você que achar que sabe o seu caminho, achar que você é capaz de fazer as coisas sem a ajuda de Deus e onde você acaba intuitivamente ou declaradamente querendo se comparar com Deus ao escolher seus próprios caminhos e não buscar a aprovação de Deus, né? Há um livro do C.S. Lewis, eu sei que alguns gostam muito aqui, chama-se Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela Alegria, é o nome do livro. E ele faz essa analogia do jogo de xadrez, do embate entre o homem e Jesus. No caso, o apóstolo Paulo com Jesus, e onde Paulo chega num determinado momento e ele reconhece que não vai conseguir mais viver afrontando a Jesus Cristo, né? Antes de entrar na escritura principal, gostaria de ler Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Quis gravar só esse versículo porque a Bíblia nos ensina de forma taxativa que nós vamos morrer uma só vez. O ser humano é doido para inventar teorias, teses, e nós temos uma oportunidade para vivermos em nosso dia. Nós vamos ter uma morte apenas com esse corpo aqui. Mas nós podemos ter duas vidas. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Morremos uma só vez. Nós temos a oportunidade de nascer de novo. E você que já conhece o texto, ou você que nunca ouviu, Jesus está falando de um novo nascimento espiritual, não um nascimento de barriga novamente, né? Mas um nascimento espiritual. Todos que querem ver o reino de Deus precisam passar pelo novo nascimento. Muito bom, vamos ter isso em mente. O caminho de Deus, ele é claro, ele é muito profundo. Ele quer nos chamar para perto dele, para perto de um relacionamento com ele. Gostaria de convidar você agora para ir comigo em Atos capítulo 9. Nós vamos ver o encontro de Saulo com Cristo. E a Bíblia ensina assim: os discípulos do Senhor. Opa, já começa com os discípulos do Senhor aí. Maravilha, hein, rapaz? Olha só. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Espera aí que eu vou ler na minha Bíblia aqui, que está um pouquinho diferente, rapaz. Essa daqui já veio com sotaque paulista aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou:
quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Muito bom. Deus tinha um plano para a vida desse homem aqui. E eu acredito que Deus tem um plano para a vida de cada homem e cada mulher, cada pessoa. A questão é se nós vamos nos dispor, né, a trilhar o caminho e esse plano. O plano para Jesus era simples, queria Saulo bem perto dele. Até mudou o nome depois para Paulo. Paulo, quero você perto de mim, perto de mim. E eu acredito que esse é o plano para nós também. E Jesus nos chama a andar perto dele. Jesus ele fala que o jugo dele é suave, ele quer andar do nosso lado, ele quer nos ensinar a cada momento, seja o estágio da fé que você se encontra hoje. Ele tem planos para torná-lo ainda mais forte, mais dependente e mais humilde na presença de Deus e assim mais próximo de Deus. Saulo, assim como eu, assim como você, ele era bem caracterizado por algumas questões. No caso dele, era um homem muito orgulhoso. Muito orgulhoso. A gente vê que ele acha que sabia as perguntas, ele achava que sabia também as respostas, ele achava que sabia o caminho, ele achava que sabia para onde ele iria, ele achava que as metas e objetivos dele eram os melhores, ele se achava sábio, ele se achava culto. Ele tinha acesso aos poderosos da época dele. E a vida parecia que já estava totalmente traçada, totalmente já desenhada. Era um homem muito agitado. A gente vê aqui que ele era comprometido no começo dos versículos lá, de 1 a 3, engajado. Ele achava que estava certo e os cristãos estavam errados. Então eu tenho que perseguir os cristãos. Tenho que acabar com os cristãos, vou devastar, vou prender. E ele já havia consentido na morte de Estevão. A Bíblia se cala-se até aquele momento, outros já tinham sido mortos também com o consentimento de Saulo. Mas qual é o interesse dele? Era acabar com a igreja, acabar com o caminho, acabar com essa história de Cristo. O que tinha no coração dele? Muito ódio no coração dele. Então, Saulo ele não conseguia entender as coisas da forma como Deus queria que ele entendesse, mas na visão dele, ele estava completamente certo do caminho, e é assim que eu vivo, é assim que vai ser, e eu sou determinado, e eu vou com os meus planos até o fim.
E a questão toda é que nós também temos nossas lutas com o orgulho do nosso coração. Às vezes a gente pode estar pensando mal de pessoas, mal de situações, agindo pela carne. Eu confesso que acho que dos 30 dias do mês, eu luto com orgulho 30 dias, e várias vezes por dia, para ser bem honesto com vocês. E, puxa, quantas vezes eu quero escolher meu caminho, eu acho que eu estou certo, ou eu sou tentado a baixar o padrão mentalmente ou na prática. Há muita luta com orgulho no meu coração. Eu tenho já estudado essas 2 semanas mais sobre isso. Eu fico admirado de ver quanta ignorância tem no meu coração, quantas vezes eu ajo mal e não na dependência do Espírito. Quero aprender muito com o que eu estou lendo aqui hoje. Olha o versículo 4, novamente. O versículo 4 diz que Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante Jesus não falar: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Sabe, hoje está meio na moda ficar falando mal da igreja, né? Você escuta muita crítica sobre a igreja, não sei o quê, não sei o que lá. A questão é, quem é o cabeça da igreja? Eu não quero aqui desculpar falsos profetas, falsas pessoas ou coisas assim. Quando não estamos pregando a palavra de Deus, devemos ser repreendidos mesmo. Mas a questão não é essa. A questão é que, às vezes, a gente quer olhar o erro de outras pessoas para a gente não se sentir muito mal, para a gente achar um jeito superior de nós lidarmos. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. E Saulo é confrontado diretamente por Jesus, falando: por que você me persegue? Quando pecamos, a questão é pessoal com Deus, não é uma questão de contra o universo, contra o país ou contra simplesmente alguma pessoa. Quando eu peco, eu estou pecando contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito Santo que habita em mim, no caso nós que já somos cristãos. Então, Jesus chama Paulo a olhar: você me odeia, Paulo. Você me persegue. Você não é uma questão da igreja. E você está bem com Deus perseguindo a igreja. Alguns largam a igreja e há muito dessa moda hoje de desigrejados, onde as pessoas acham que podem ficar longe de um corpo. Não há base bíblica alguma sobre isso, sobre você se manter fiel e justo, porque Jesus é o cabeça da igreja. Se você quer se excluir, você quer se afastar, automaticamente a sua questão é com Cristo. Automaticamente a questão é com o poder eterno de Jesus Cristo. E Jesus chama Paulo a esse confronto. Por que você me persegue? O que Jesus perguntaria para você? Por que você é indiferente, talvez fosse a pergunta que ele fizesse? Por que você é morno espiritualmente? Talvez fosse a pergunta que ele fizesse. Talvez você que ainda não tomou uma decisão de ser cristão, por que você não se arrepende? Por que você não muda? Por que você ainda é teimoso comigo? Por que você não atende ao meu chamado? É pessoal com Jesus. É pessoal. E Jesus sempre vem e nos chama. Venha, se aproxime. Se aproxime. Eu quero me relacionar com você. Eu quero chamar você para um outro nível de espiritualidade. E a questão é, estamos atendendo ao chamado de Jesus? Havia chegado a hora de Saulo ser confrontado pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Sabemos que Saulo e Jesus tinham
idades bem parecidas. Provavelmente eles tinham se cruzado em Jerusalém, e é muito provável que ele tinha ouvido já sermões de Cristo e olhado para Cristo e visto Cristo. Mas dessa forma frontal, havia sido a primeira vez. Jesus o chama a olhar: por que você me odeia, Saulo? Por que você me persegue? E Saulo agora ele tinha a oportunidade de poder mudar o seu estilo de vida, mudar o seu coração, mudar as coisas mais profundas que ele tinha que mudar. E parar de olhar para pessoas. Essa é uma grande luta que o ser humano tem. Fica olhando para as pessoas e olha aquele grupo que pensa diferente do meu. E eu quero olhar para o meu grupo e eu acho que aquele está errado. E eu acho que essa doutrina aqui, não sei o quê, eu não aceito. Eu não... Acalme-se. Acalme-se. Um dos grandes ensinamentos da Bíblia é: olhe para Deus e olhe para você. Olhe para Deus. Olhe para a cruz de Cristo e olhe para você. Eu não posso me desculpar olhando os pecados de outras pessoas. Isso não me deixa menos pecador. Olhando o pecado de outras pessoas. Ficar observando os irmãos, ficar observando o mundo, ficar observando um monte de situações. Chegou um momento, talvez, de você que está ouvindo aqui, é o seu momento para se tornar cristão, agora. É o seu momento para se converter a Cristo, não a uma igreja. Nós não somos dignos da conversão de ninguém. Nenhum de nós aqui é digno, mas Cristo é digno de todo arrependimento e quebrantamento que nós possamos ter. Chegou o momento de você se render na sua vida, de você entregar os pontos, de você reconhecer que a vida com Cristo vai ser muito mais especial e que Ele chama você a dar frutos espirituais mais abundantes que deixar patrimônio financeiro, mais abundantes de tudo que você já semeou para esse mundo. Chegou o momento de você saber que contribuir com a salvação de mais pessoas, isso vai ser a maior satisfação que você vai ter na sua vida. É onde você vai se encontrar com Deus e sua vontade. Também, para nós que já nos tornamos cristãos, momento de sermos mais quebrantados, da palavra de Deus tocar mais fundo a nossa alma e não nos protegermos. Ah, Jesus, não, agora menos, não. A palavra de Deus deixá-la entrar no nosso coração e fazer a cura completa em áreas que Deus ainda quer trabalhar nos nossos corações, nos tornando mais dependentes. Olha o que Paulo fala, versículo 5. Quem és tu, Senhor? Sabe, essas duas perguntas. Essa pergunta, quem és tu, Senhor? É a primeira. Ela é muito importante, porque se Jesus para você não é o que ele fala que ele é, você não consegue chegar lá. Você não consegue chegar na resposta. Quem és tu, Senhor? É a pergunta crucial para cada um de nós. Às vezes a gente fica acostumado de ver as imagens sobre Jesus, sabe? As imagens de pinturas, as imagens de esculturas. Eu confesso a você, se for para seguir o Cristo que eu vejo nas imagens e nas pinturas, eu não sigo. Ele parece mais um coitado, um homem assim que, nossa, sem força, um homem que não parece ser quem ele fala que ele é, não combina o que Jesus fala que ele é. Com as imagens, por isso que a Bíblia fala para não faça imagens. Não fica fazendo imagens. E o ser humano adora fazer imagens. Por quê? Acho que é para anestesiar a mente mesmo, sabe? Para baixar padrões, para eu olhar e falar assim, nossa, sem chance, né? Não vou seguir esse homem, né? Jesus Cristo se autoproclamou Filho de Deus.
que estava presente no início da criação do mundo. Ele é eterno, para sempre existiu. E escolheu vir ao mundo para morrer pelos pecados nossos. E como já foi lido hoje, enfrentou a cruz de modo calado, humilde, submisso, derramando sangue. Porque precisa de sangue para haver perdão de pecados, segundo a palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Derramou o próprio. Se tornou carne e derramou o próprio sangue por nós. Não satisfeito, ele ressuscita, mostrando o caminho. Olha, a vida vai além. Pode confiar em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Eu estarei indo na frente para preparar o lugar para vocês. Depois eu retorno e levo vocês para estar perto comigo. Mas antes que isso aconteça, eu deixo com vocês ainda o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai habitar em vocês e vai ser o conselheiro de vocês. E eu estarei do seu lado sempre e vou interceder ao Pai. E eu vou estar com você em todos os momentos da sua vida. Esse é o Jesus Cristo da Bíblia, que nos chama e nos convida a abaixarmos nossos olhos, nossa dura cerviz. A Bíblia fala sobre que há homens que têm dura cerviz. Cerviz tem a ver com a cervical aqui, onde a Bíblia fala que tem homens que não conseguem se dobrar com Deus, não conseguem abaixar a cabeça com Deus. Há várias citações na Bíblia sobre isso. E hoje eu quero falar, talvez hoje, se você aproveitar a oportunidade, é o momento de você abaixar a sua cerviz, é o momento de eu abaixar a minha dura cerviz, para eu poder ser mais usado por Deus, para alguns, para iniciarem o caminho da salvação. Há outro versículo em Atos 22 também, que não é citado em Atos 9, não é citado em Atos 9, mas Paulo, quando ele fala sobre esse dia, ele diz assim, ó, o dia que Jesus o chama. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Paulo, ele fala, quem és tu, Senhor? E também, o que devo fazer, Senhor? Sabe, a gente pode gostar de Jesus, a gente pode frequentar um monte de coisa, a gente pode fazer um monte de coisa, mas a pergunta mais difícil que eu posso fazer diariamente é o que devo fazer, Senhor? Às vezes nós vamos ter que mudar nossos planos. Essa semana eu ia dar uma aula num tempo com os homens, já estava tudo preparado. Umas 2 horas antes eu vi, Leandro, você precisa mudar o tema da sua aula, aí você precisa ensinar outra coisa. Eu fui, mudei os planos, e assim também é na vida. Às vezes a gente se programa para o dia, e Deus fala, Leandro, mude seus planos. Mude seus planos. Ou às vezes os planos estão de acordo com a vontade de Deus, não sabemos, mas é uma pergunta muito boa para todos nós fazermos. O que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer? Paulo, ele entra, no caso Saulo ainda não tinha mudado de nome, no versículo 9 de Atos 9, diz que por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. 3 dias. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode estar sendo acometido por sermos seduzidos pela cultura desse mundo. Sabe? Hoje a cultura do nosso mundo ensina muitas coisas para nós. Uma delas é vá vivendo e se divirta bastante. Olha, eu adoro viver e me divertir. Mas há momentos que você precisa parar tudo, para lidar com alguma coisa.
Paulo ele parou por 3 dias. Há momentos que você precisa desligar sua televisão, precisa desligar o seu cérebro, suas preocupações, você precisa se ausentar de alguns compromissos para que você possa focar. E ele fez um retiro espiritual com Deus por 3 dias. Sabe, você não precisa, às vezes, ficar 3 dias, você pode ficar 4, viu, André? Pode ficar 5, Leandro, aqui também, ou menos. Um meio período, um dia. Separa um fim de semana para você se ausentar um pouco e estar mais perto de Deus, tomar boas decisões, acalmar o coração. Não tome decisões precipitadas na sua vida. Não haja nos impulsos da emoção. E foi o que Saulo fez. Ele parou tudo e ficou 3 dias na dependência de Deus, esperando a resposta, considerando o que Cristo havia falado. Sabe, domingo passado nós fomos confrontados pela palavra sobre a questão da pacificação. Sobre a pacificação, a sermos pacificadores. Imagina se a gente tivesse saído do culto e ido para as redes sociais, ficar brigando lá com pensamentos antagônicos. Ou ficar fazendo outras coisas. Não faz sentido, você concorda comigo? Você é chamado a uma coisa, depois você sai e vai fazer outras coisas, né? Não faz sentido. E é isso que Deus tem nos chamado a. Pai, tudo. Acalme. Veja o que Deus tem para ensinar nesse momento. E acalme o coração. Às vezes estamos precisando de um momento de quebrantamento ao lutar com algum pecado. Às vezes estamos com uma decisão ou inseguros com algo no nível demasiado e nós precisamos confiar. Onde você vai buscar forças? É em Deus. E nós podemos imitar o exemplo de Paulo. E ele parou tudo. E ele ficou aguardando, refletindo para poder tomar as melhores decisões. E Deus, Jesus, ele chama Ananias. Eu acho que eu não passei esse versículo, mas a gente já leu, versículo 11, Jesus vai. Ananias, opa, tá lá. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aí Ananias fala, Jesus, eu sei que o senhor sabe de tudo, você é demais, mas eu acho que você não sabe direito quem é esse camarada aí. Esse aí, Jesus, é aquele, sabe aquele que a gente está morrendo de medo aqui, aquele que veio apavorar, veio perseguir, veio prender, como se Jesus não soubesse. Às vezes a gente quer convencer Jesus, né? Jesus, olha o meu problema. Isso aí que o senhor já ensinou na Bíblia, isso daí, nossa, tá tudo certo. Mas o meu problema é diferente, Jesus. Olha essa situação aqui. Eu que sei, Jesus. Essa situação está me aniquilando, ela está acabando comigo. Então, mas o fato é, irmãos, Jesus já sabe de tudo. E às vezes a gente quer ficar falando para ele, mas Jesus, não é assim, é assado. Deixa eu te explicar, ó. Aí a gente faz o ponto 1 com Jesus, o ponto 2, ponto 3. Sabe o que Jesus responde para Ananias? Vá. No versículo 15, que eu não passei para o André, ele fala novamente, ele nem discute com Ananias, ele fala, vá lá, Ananias, para com essa história furada aí, vá lá e resolva a situação de Paulo, esse homem é meu instrumento, eu vou usá-lo muito. Sabe o que Ananias fez? Ele foi. E ele chega e ele chama irmão Saulo. Irmão Saulo, eu vim aqui, no versículo 17, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que imediatamente coisas como escamas caíram dos olhos de Saulo. E muitas vezes a gente precisa tanto disso. Que alguém venha até nós e fale algo da palavra de Deus
e as coisas que a gente não conseguia enxergar, que é o que o orgulho faz. A gente não enxerga. Aquilo cai dos nossos olhos e a gente consegue enxergar. Diz a palavra de Deus que Saulo foi batizado, aí depois ele comeu. Essa parte o André gosta muito. Primeiro foi batizado, viu, André? Depois ele comeu. Se fosse o batismo do André, ele queria comer primeiro e depois ser batizado. Calma, André. Primeiro ser batizado, depois ele comeu. Então, olha que maravilha. Esse homem, ele pôde transformar em 3 dias a vida dele. 3 dias. E assim, depois ele foi usado por Deus. Eu quero encorajar todos nós, irmãos, a baixarmos nossa petulância, muitas vezes, a aprendermos com toda essa situação, a deixarmos Deus usar nossas vidas. Estamos num momento onde pessoas estão orando, pessoas estão clamando. Talvez hoje, talvez essa semana, assim como Jesus chamou Ananias, ele vai chamar você e eu para irmos até alguém, para irmos até alguém. E que nós possamos nos dispor a irmos, a cumprirmos a vontade de Deus. Assim também, talvez você está estudando a Bíblia e você está vendo o que Jesus quer de você, claramente você está vendo. É momento você ter um retiro espiritual, é momento você parar tudo na sua vida. Jesus não é só mais uma coisa na sua vida. Uma coisa que dure meia hora no seu dia, 1 hora no seu dia. Jesus, ele quer ser tudo na sua vida. É o Salvador da sua vida, o Senhor da sua vida. Então, eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós e eu sei que Ele quer trabalhar no meu coração desse assunto, no seu. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a nossa dedicação e que nós possamos ver muitas conversões de pessoas que vão chegar, muito quebrantamento entre nós, muitas decisões espirituais maduras, para que nós possamos estar onde nós devemos estar, que é pertinho de Deus. Checkmate, irmão. Acabou o jogo. Jesus tem a última palavra e ele sempre vai vencer nesse mundo. Então, que Deus seja glorificado. Amo muito vocês.